Tudo certo, ao vivo. Boa noite, cidadãs. Eu me chamo Júlia, eu faço parte da comunicação aqui de social media da Toda Cidadã. E hoje estamos dando início ao nossa aula inaugural, né? Nosso evento. Vou chamar aqui nossas convidadas especiais para... Espero que vocês aproveitem bastante essa live. Vai ser uma live incrível, tenho certeza. Oiê, boa noite. Boa noite, Gabi. Tô chamando aqui. A tia Gabi. Isso. Obrigada, Ju, por iniciar a live. Nada. Oi, Gabi, que saudade. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou aqui. Boa noite. Boa noite. Vou me mutar e vou tirar minha imagem para vocês ficarem aqui tranquilas. E vou ficar aqui de olho nos comentários. Qualquer coisa eu vou mandar pelo Slack. A Gabi vai estar vendo, né, Gabi? Obrigada, Ju. Boa noite. Boa noite. Obrigada por abrir, gente. Gente, sejam muito bem-vindas. Eu tô muito feliz que a gente tá fazendo esse momento. Obrigada por terem topado conversar conosco. Antes da gente começar a falar sobre a aula em si, eu queria pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da trajetória de vocês, do porquê que vocês toparam estar aqui hoje. Vocês topam fazer isso? Ai, perfeito. Então, quem quer começar? Pode começar, Putinari. Não entendi, Gabi, perdão. Pode começar. A Poti? Tá bom. Uhum. Eu sou Potiratê, falo da terra indígena Tupinambá de Olivença, que fica em Ilhéus, Bahia. Sou advogada, militante pelos direitos humanos das mulheres indígenas. Faço parte de uma rede de enfrentamento à violência dentro de comunidades indígenas. Sou professora, estou coordenadora aqui do colégio da minha aldeia. Também sou presidente do Levantas Abelê. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Poti. A gente está muito feliz com a sua participação. Acho que para mim tá travando um pouco. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Gabi. Sim, tá certo. Bom, meu nome é Gabriela, pode me chamar de Gabi. Conheço a Gabi também há um tempinho já, fiquei muito feliz com o convite. Conheço a Toda Cidadã desde o início também, sempre admirei o trabalho das mulheres que estão envolvidas aí com a ONG. Vou ser bem breve no meu mini currículo. Eu sou psicóloga clínica, atualmente estou trabalhando na abordagem da análise do comportamento e eu sempre falo que eu parto ali da raça e do gênero, que não é um recorte e sim uma partida. Então venho trabalhando os meus estudos, especializações em cima aí das questões raciais. Atualmente também estou como coordenadora de um projeto aqui da nossa cidade, que chama Projeto Fala Quilombo, que é um projeto voltado para atendimento psicológico de maneira voluntária para a população aqui de Maringá. Então a gente está fazendo esse trabalho, acho que já vai fazer um ano, final do ano. E acho que é isso. Atualmente estou clinicando, então, apenas com a clínica. Apenas não, né? Muita coisa com a clínica. Obrigada, Gabi. Gente, eu tô muito feliz que vocês toparam conversar conosco. É um prazer demais, assim. Obrigada por doarem o tempo de vocês para estar com a gente e o conhecimento. E, gente, para quem não sabe, a Toda Cidadã é uma organização de educação política voltada para mulheres. E esse ano a gente está pautando a violência doméstica em todas as relações. E a gente partiu do mesmo pressuposto que a Gabi falou, assim, de não tratar a raça como um recorte, mas como um ponto de partida. Até porque o que os números nos mostram no Brasil hoje é que as maiores vítimas de violência patriarcal são as mulheres racializadas. E isso não é uma coincidência.
Então, a gente formulou esse curso, que a aula inaugural é hoje. Ah, tá dando eco. É a minha internet que tá atrasada, será? Vocês estão conseguindo me escutar? Eu tô, aí eu mutei aqui, porque eu não sei se Ah, é por causa de... bom, vamos tentando. Obrigada, Vani, por avisar. Mas a gente montou o curso pensando em trabalhar exatamente como violências em relacionamentos afetivos acontecem, partindo da raça como um ponto inicial. E a gente convidou vocês duas para não só comporem o quadro de professoras, mas principalmente para o inaugural, porque a gente acompanha o trabalho de vocês há um bom tempo e a gente estava pensando de, quem será que a gente pode chamar elas para fazer parte? Porque a gente acredita muito no trabalho que vocês vêm fazendo. E aí, uma das coisas que eu queria começar essa aula perguntando, só para vocês saberem, a gente fez um formulário antes pedindo para algumas pessoas mandarem perguntas para nós, coisas que elas tinham dúvidas sobre esse tema e que elas achavam importante saber antes de ir para um estudo mais aprofundado. E aí eu queria começar com uma pergunta que é: qual que é a diferença em relacionamentos amorosos? Quando eles são feitos de forma heterossexual, de forma homossexual, não só monogâmica, em outros formatos. Se vocês têm essa vivência de entender se a violência ela acontece de forma diferente e se vocês percebem uma diferença para mulheres negras e para mulheres indígenas também. Então, por que eu faço essa pergunta? Quem cresce exposto à mídia mais tradicional, que é acho que o caso da maioria das pessoas no Brasil, cresce exposto àquela ideia de conto de fada, aquele ideal de feminilidade, que é um ideal bem branco, né, da mulher que precisa ser socorrida, da família que é composta por pai, mãe e filho, família de comercial de margarina. Então, quando a gente fala de violências em relacionamentos ou de dinâmicas em relacionamentos, a gente costuma ter essa ideia da masculinidade branca, da feminilidade branca, das violências no relacionamento heterossexual. Como que vocês entendem isso? O que vocês trazem de diferente desse visual inicial, assim? Eu fui clara na minha pergunta? Tô com essa dúvida. Deu para pegar? Ah, tá bom. Quem quer vir primeiro, gente? Quem começa? Eu fiquei um pouco na dúvida da pergunta. Então, se você puder responder primeiro para que eu consiga. Tá. Tava aqui procurando o microfone, gente. Eu não tô tão acostumada com isso. Acho que eu sempre falo, né? Uma pergunta, eu sempre acabo devolvendo com outras perguntas, né? E quando a gente vai pensar no relacionamento, então aí em uma relação com o outro, e pensando em relacionamentos afetivos, tem muito a norma, né? A norma predominante. Um relacionamento vindo de uma heteronormatividade, ele já carrega por si só vários tipos de violência. Então, aí como você trouxe, né, Gabi, a violência, a heteronormatividade geralmente está composta ali, um casal hétero, branco, né? Que é a norma. Quando se foge disso, tem toda uma surpresa, e essa surpresa chega com formato de violência mesmo. E aí, já colocando a questão racial, sim, o relacionamento, aí eu tô partindo da heteronormatividade, ele é composto com tanta violência, tendo a presença ali do gênero, do patriarcado, quando a gente traz uma mulher negra que tem todo o histórico aí traçado como um produto mesmo do racismo, isso vai se intensificar, porque tem a questão racial. Então, aí a gente vai falar não apenas de relacionamentos interraciais, mas de relacionamentos entre pessoas negras, o quanto violento ele pode ser. É claro que a violência é bem diferente, né? No relacionamento, por exemplo, interracial e um relacionamento entre pessoas negras, aí a gente pode falar
até um pouquinho mais. Mas a presença ali, né, do resultado do racismo, então a construção, por exemplo, de uma imagem desumanizada, e essa imagem da mulher negra desumanizada, ela vai afetar diretamente na sua identificação. E afetando nessa identificação, vai reproduzir na relação diferentes microagressões. Então, desde uma insegurança com um parceiro, desde de um ciúmes, e eu não sei também quais são essas perguntas, não sei se eu já entro em alguns outros pontos, porque é bem interessante falar sobre isso com o viés da Neuza e do Neuza Santos Souza, para quem não conhece, foi uma psiquiatra, e Fanon também, Franz Fanon foi um psiquiatra negro, e eles falam justamente dessa busca por um ideal branco, desse fetiche, né, da brancura, e o quanto a gente vai se perdendo, enquanto mulheres negras ali, buscando sair deste lugar subalterno em algumas relações que a gente estabelece. E aí, não só falando do afetivo sexual, né? Saindo um pouquinho disso. Não sei se eu respondi, mas eu acho que eu dei uma entrada no assunto. Deu, Gabi. Perfeito. Eu tenho mais perguntas que vão aprofundar, então, se a Poti puder falar, eu tenho uma dúvida, assim, quando a gente vê a gente geralmente vê os dados de violência para mulheres que estão lidas como brancas e para mulheres que são lidas como pretas. Mas a gente raramente tem dados para mulheres indígenas. Você pode trazer para a gente, porque como é também? Se reflete da mesma forma, se as opressões... e não só as opressões, né? Mas se os relacionamentos eles mudam a depender de a pessoa ser vista como indígena ou não. Então, sobre os relacionamentos, esse casal de propaganda de margarina que você falou, nós, na aldeia, nós temos, eu posso falar sobre, deixando bem assim, bem claro para todos e todas, que eu posso falar sobre a realidade do meu povo, porque nós somos diversos, né? Então eu não tenho como falar de outros povos, mas eu tenho como falar da minha realidade, que é o povo tupinambá, sul da Bahia, Ilhéus. Então eu vou falar sobre essa perspectiva da minha vivência aqui na minha comunidade. Então, nós temos aqui muitas famílias onde a mulher acaba sendo ali, tendo um papel muito fundamental de responsabilidade da família, de responsabilidade com os filhos, né, com homens muito ausentes, muitas vezes, nessa função da família tradicional brasileira, né? O povo tupinambá é um povo matriarcal, onde temos mulheres muito fortes, mulheres que acabam assumindo aí todo esse papel de ser a segurança da família. Então, claro que existem casais, né? Casais onde o homem e a mulher estão ali parceiros, cuidando da família, mas a maioria das famílias são as mulheres que estão ali à frente mesmo tendo esse papel, né? De ser a pessoa dentro daquela família em que está ali presente, fazendo com que a família ela seja o sustento da família, seja a segurança da família, né? Temos aqui muitos homens que o alcoolismo temos muito alcoolismo e as mulheres acabam assumindo essa função mesmo, né? Embora existam casais onde temos casais, entre aspas, né? Como o padrão da cidade onde as pessoas vivem e homens e mulheres saem para trabalhar e pensam na família. Aqui a gente tem muitas mulheres que são o arrimo da família, são a segurança da família. E essa questão dos dados, né? Não se tem dados assim atualizados. Os dados que nós temos são eu não tenho assim, eu não lembro assim fixo a data, mas eles têm mais de 10 anos, porque as nossas lutas são tantas, né? A gente luta por um território, né? A gente luta por uma saúde, por educação, e a luta das mulheres fica para depois.
porque a nossa luta, a nossa vivência é coletiva. Então a gente pensa mais na coletividade, nas lutas coletivas. Quando a gente vai para a luta, né, das mulheres, é como se fosse uma luta separada. Não é uma luta que é coletiva. Embora quando a gente esteja lutando por direito das mulheres, nós estamos pensando no bem-estar de todos e todas, sejam homens, mulheres, né, crianças, idosos. Então esses dados acabam não aparecendo, porque não se fala muito sobre isso. E essa é uma questão que a gente trabalha muito na rede pelas mulheres indígenas, que é criar espaços dentro das comunidades indígenas para que as mulheres possam falar, para que saiam da invisibilidade, para que esses dados também cheguem. E também a gente vive em conflito com a sociedade, né? Nós somos vistos como preguiçosos, como atrasados. Então eu vou entregar, eu vou levar dados, eu vou dar queixa na delegacia, eu vou levar o meu parente para a polícia, aquela mesma polícia que quer me matar, que quer me oprimir, entendeu? Então, assim, muitas vezes existem violência, muita violência dentro das comunidades, existe agressão, existe necessidade de uma interferência, né, das políticas públicas, porém as mulheres acabam não acessando, porque esbarram, né, nessa situação de vamos proteger também o que é nosso. Porque a gente não quer, mesmo sendo mulheres indígenas, feministas, a gente não tem raiva dos homens, a gente não quer ver meu parente preso. Então a gente, enquanto rede, quer o quê? Criar mecanismos de enfrentamento à violência dentro das próprias comunidades. Porque nós temos os nossos sistemas jurídicos próprios, então nós podemos criar dentro de nossas comunidades uma forma de resolver esses conflitos sem precisar sair da aldeia para resolver. E aí esses dados acabam não aparecendo porque também as políticas públicas não chegam nas comunidades, né, nesse sentido do enfrentamento à violência. Entendi. Obrigada, Poti. Isso me lembra, entrou aqui uma das minhas amigas, que é a Georgia. Ela, quem quiser conhecer depois, o Afro Ricas é o empreendimento dela. E ela foi uma vez no movimento aqui e ela falou de comunidades negras daqui da cidade que buscavam alternativas também para lidar com os problemas da comunidade por receio da polícia, assim, da forma como a polícia... a polícia muitas vezes não só não resolve, como piora, né? E por muitas vezes eu arrisco dizer a grande maioria dos casos. Então eles têm essa preocupação aqui também. E aí, tendo isso em mente, a gente começou falando sobre como a raça ela atua, como ela entra na hora de tornar algumas pessoas mais vulneráveis. Então, tornar algumas mulheres mais vulneráveis e como isso se reflete. E aí a Gabi falou na fala dela assim, quando você não cumpre essa expectativa, a violência vem. E aí eu queria entender qual que é a expectativa de gênero, e se ela existe ou não, na visão de vocês. Qual que é a diferença da perspectiva do estereótipo do gênero que é designado para as mulheres negras e para as mulheres indígenas? E no caso, Poti, se você quiser falar particularmente da comunidade Tupinambá, porque eu sei que, como você trouxe, são comunidades diferentes. Mas se vocês puderem trazer qual que é a expectativa, porque eu acredito que tem uma diferença na expectativa de feminilidade e até na tolerância de feminilidade que se tem de formas diferentes para mulheres que são vistas como pretas, pardas ou indígenas. Tá. Para ver se eu entendi, Gabi, como que se tem esse estereótipo da visão do... Exemplo. Como mulher branca, eu sei que muitas vezes eu posso recorrer quando eu tô me sentindo violentada, quando eu tô me sentindo desrespeitada. Se eu for recorrer ao choro, chances são de que eu vou ser acolhida. Mas eu já vi muitos relatos de mulheres pretas pardas que dizem que não, que se elas forem recorrer ao choro, elas são vistas como manipuladoras, Então, tem o estereótipo do que é permitido dentro da feminilidade é muito diferente.
Uhum. Eu queria entender se vocês, como vocês se sentem com essa perspectiva, se faz sentido com os estudos e as atuações de vocês ou não. Se... Uhum. Sim, é interessante você falar que enquanto a gente está conversando aqui, eu fui pensando do quanto a história, a construção mesmo do gênero, ela foi muito diferente já desde o início, né? Então, já desde o início, as mulheres negras indígenas eram vistas como desprovidas desse gênero. A julgar ali pela ideologia da feminilidade do século XVIII e XIX, que enfatizava o papel dessas mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casas ali amáveis com seus maridos e tudo mais. Então, como se constrói a subjetividade dessa mulher, a humanidade dessa mulher que sempre foi colocada como contratada como animalizada, melhor dizendo, né? Então, as mulheres não eram femininas demais para o trabalho das minas, do carvão, nas fundições ali de ferro, e tampouco para corte de lenha e etc., como a Angela Davis ela trata ali no seu livro. Então, quais são as consequências da história ali nessa subjetividade das mulheres negras ali, das mulheres indígenas? E eu acho que um ponto importante é falar sobre o quanto a branquitude permite que a mulher negra esteja ocupando determinados lugares, né? Então, se espera que essa mulher negra, ela performa uma sensualidade, uma dureza, então aquela coisa que eu já ouvi das minhas tias, da minha mãe, de outras mulheres negras, do quanto a gente é forte, mas pensando do quanto é necessário ser forte, porque não tem como não continuar. Para a gente não foi colocado como uma opção, e sim é um caminho para sobreviver diante das diversas violências e opressões que a gente passa. Então, como que é possível se relacionar com uma mulher, aí falando das mulheres negras, sem violentá-las e sem sexualizá-las? É possível isso? Então, é por isso que eu trago ali a branquitude por muito tempo ditou quando que era, quais eram as maneiras de tratar essa mulher, quais eram as violências que pode e podiam ali ser tidas ali naquele corpo. E ainda hoje, eu, enquanto psicóloga clínica, acolho muitas dessas mulheres que se sentem preteridas ali em diversas situações, desde um relacionamento a um cargo ali empresarial. Então, essa violência de gênero, ela chega dessa forma. É claro que tem mais coisas para a gente falar, mas eu acho extremamente importante isso, do quanto a gente desde o início foi racializada, mas não se fala de mulheres brancas racializadas também. Pouco se fala, na verdade. E muito por uma estratégia também do próprio racismo, né? Eu tendo a delongar, então eu paro um pouquinho, porque senão eu começo a delongar, gente. Não, Gabi, foi perfeito. Obrigada. Então, ser forte é uma resistência, né? As mulheres indígenas tiveram que ser fortes, né? Muita gente fala, minha avó foi pega a dente de cachorro, minha avó foi pega no laço, né? E a gente fala, sua avó foi estuprada, foi violentada. Então, a gente, no processo histórico, né, brasileiro da colonização, ainda hoje temos mulheres, né, indígenas, né, sendo estupradas, assassinadas, mas durante o processo de colonização e durante muitos anos, muitas mulheres indígenas foram estupradas, né, sexualizadas, e a gente teve que ficar forte, né? E esses estupros e essas violências todas nesses processos históricos que nós sofremos foi uma tentativa de nos humilhar, de acabar, né, com a nossa cultura, né, e nós tivemos que, mesmo, né, com todo esse processo histórico de dor, resistir e ressignificar, porque resistência faz parte do nosso DNA, enquanto indígenas, né, porque desde que o
Brasil foi invadido que nós estamos aqui, né, tendo as nossas mulheres sofrendo, né, ou sofrendo porque tiveram seus corpos violados, ou sofrendo porque viram o seu lugar no mundo ser destruído, arrasado, ou porque não puderam mais fazer o seu modo de vida. Então, essa violência ela vem de todo sempre, e ainda hoje, né, nós estamos, né, em 2023 e ainda hoje nós temos meninas que são estupradas, né, justamente por esse processo histórico de usurpação dos nossos territórios, pela não demarcação, pelo garimpo ilegal nas nossas áreas. Então, temos que resistir e ser realmente fortes. E essa fortaleza é uma resistência que nós aprendemos com os nossos antepassados. E não temos, temos orgulho de dizer que somos fortes e que estamos resistindo. Mas mesmo dentro dessa fortaleza, nós temos também momentos de fragilidade, onde a gente, com as nossas parentas, com as nossas irmanadas dentro dos nossos momentos, a gente pode, entre nós, né, chorar e sentir as nossas dores, porque elas existem. A partir, mesmo tendo esses momentos de precisar, né, resistir, mas a gente se une e a gente, como a gente fala, nós somos parentes, nós somos irmãos, nós estamos. A dor que o meu parente sente, eu sinto, pode ser aqui no meu território, pode ser em outro território, a mesma dor, é como se estivesse me ferindo também. Então, essa unidade, ela também, né, nos faz forte. Obrigada, Poti. É interessante isso, né? Porque a negação não permitir que um grupo sofra, que um grupo descarregue, que um grupo tenha acesso à felicidade também, né? Colocar, delimitar a expectativa de que um grupo sempre seja forte é uma forma muito sutil de desumanizar, né? Você finge que tá tudo bem, mas não tá sempre, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante que vocês trouxeram. Muito obrigada. E aí, gente, entrando um pouco mais na dinâmica de relacionamentos, quando a gente fala de violência doméstica, a maioria dos casos ela é feita por parceiros do sexo masculino. E eu queria entender, na visão de vocês, o que define um relacionamento abusivo, como que vocês definiriam, como vocês perceberiam. E aí depois eu vou para mais perguntas, que eu jogo muitas de uma vez, fica difícil. Então eu vou nessa primeira, depois eu vou profundo. O que define um relacionamento abusivo, né? É interessante pensar nisso, porque por mais óbvia que pareça a resposta, ela não é óbvia, principalmente nos dias de hoje, com homens tendo acesso a isso e tendo acesso ao que é esse relacionamento abusivo, se fazendo uso desse acesso para manutenção mesmo do próprio relacionamento abusivo. E bom, eu gosto de tratar, assim, de falar que o relacionamento abusivo é quando eu coloco o homem, eu vou nomear, gente, eu não vou falar pessoas, então eu vou tratar aqui como o homem se usa ali das tecnologias de gênero mesmo, então das artimanhas do gênero para se colocar como em um lugar de superioridade na relação. Eu coloco o homem porque geralmente é um homem. Ah, não tem relacionamentos abusivos entre duas pessoas do mesmo gênero? Claro que tem. Mas se a gente for ver a história, vai estar lá no homem. Então, é justamente esse movimento de se colocar em um lugar pelo próprio gênero, pela própria existência e colocar o outro em uma situação subalterna. Acho que eu entendo como esse relacionamento abusivo dessa forma. Obrigada, Gabi. Poti, você entende? Como? Você entende dessa forma também? Alguma coisa? Sim, quando eu comecei a trabalhar com mulheres indígenas nessa questão, né, de violência, né, muitas mulheres diziam que não tinha violência
dentro de suas comunidades. Então, na minha aldeia não tem violência contra a mulher. Aí, a partir do momento que nós fizemos as formações, mostramos relacionamentos abusivos, os tipos de violência, elas começaram a dizer, olha, na minha aldeia tem sim violência. Eu não sabia o que era violência. Então, muitas mulheres indígenas, elas estão em relacionamentos abusivos, elas estão passando por violência e elas nem sabem que estão passando, né? Porque é normatizado, né? Homem trata assim mulher, né? Então, ela às vezes está numa família em que o pai fazia isso com a mãe e cresceu dessa forma, ou o inverso, o homem também cresceu achando que era daquela forma. Então, existe essa questão de acreditar que a forma certa de fazer, de se ter um relacionamento, era daquela forma. Mas a partir do momento em que a gente começou a conversar com as mulheres, lançamos um livro, Cartilha, e esse livro circulou pelas comunidades, muitas mulheres até começaram, está no livro, viu? Você não pode fazer isso comigo. Então, assim, o conhecimento salvou vidas de mulheres, né? E homens também leram o livro e aprenderam que aquilo era violência, né? Porque tem uma anciã, o nome dela é Maiá, ela é Patachorran, ela fala que tinha um casal novo que vivia só brigando. E aí um dia ela foi lá na casa deles, era um casal novinho, 18 anos. E ela falou, você tá batendo, tá maltratando sua mulher. E ele perguntou para ela, mas não é assim que tem que tratar a mulher? Porque eu vi meu pai a vida toda tratar minha mãe assim. E aí ela foi explicar a ele, parece história até parece história da carochinha, mas é uma história real de duas vidas, um casal de adolescentes, jovens de 18 anos. E depois que ela falou, não é assim que trata a mulher. Você não pode tratar a sua esposa assim. E depois disso, eles viveram bem, não teve mais violência, né? Então, muitos relacionamentos que acontecem violência, às vezes a pessoa acha que é aquela forma de se lidar com a situação, porque falta conhecimento, porque viu dessa forma na família, acontecendo dessa forma na família, por isso que a gente precisa conversar sobre isso, né? Estou falando de comunidades em que o acesso à informação não chega, né? Que a informação não circula. Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, a internet está aí, tem celulares, mas tem comunidades em que a informação não chega, não tem internet, não tem celular, né? Às vezes não tem nem energia, e a violência está acontecendo lá e as pessoas estão achando que aquela é a forma de se lidar com a outra pessoa. Então, tem situações e situações dentro dessa questão aí do relacionamento abusivo, né? Essa fala é interessante porque ela me lembrou o discurso de algumas famílias para bater em criança. Tipo, batendo que se educa, batendo que você ensina. E aí eu não deixo de pensar que se pressupõe, né, uma certa hierarquia do saber de quem tem o direito de bater, né, quem apanha. Tem duas perguntas aqui que foram feitas que eu quero entrar nelas, a da Aline e a da Elis, mas antes eu queria entrar nessa questão dessa dinâmica de quem pode bater e quem não pode, quem é entendido como... Não quem pode, né? Porque poder ninguém pode, mas quem tem a permissão social, muito embora oficialmente, legalmente não haja, para agir dessa forma. Quando a gente vê os dados, como a Gabi trouxe, a maioria são homens mesmo que cometem as violências que chegam nos registros. E aí as estudiosas tendem a dizer que isso é por conta de uma hierarquia. O gênero foi feito de forma hierárquica. E aí eu queria entender, assim, o quanto que vocês pensam que a dinâmica de hierarquia mesmo entre os gêneros opera nos relacionamentos e quando entra a dinâmica do racismo, isso muda? Como que afeta você ter duas dinâmicas diferentes, você ter uma mulher que ela carrega em si dois marcadores de opressões diferentes? Vocês sentem que há uma modificação, para além do que os dados nos dizem, né? Mas
como vocês sentem que isso opera nessa seara do relacionamento abusivo, das violências que podem ocorrer nessa esfera afetiva? Desculpa. Estava falando aqui com o microfone desligado. Entendendo essa relação, né, Gabi? É como o próprio sexismo, né, Gonzalez, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Como o sexismo, o machismo, o patriarcado, eles constituem formas estruturais de opressão e de exploração, assim se faz o racismo. Então, quando, por exemplo, vou trazer um exemplo, assim, não sei nem se dá para fazer esse paralelo. Quando denunciávamos aí essa opressão de exploração das empregadas domésticas ali por suas patroas, causando esse grande mal-estar. A gente estava ali dizendo que a exploração do trabalho doméstico permitia essa liberação de muitas mulheres para se enjaular nessas lutas das mulheres. Mas aí eu vou por um caminho que talvez vai ficar um pouquinho mais longo. Mas voltando, assim como essa estrutura do sexismo ela predomina nas relações, a do racismo também, a das relações raciais. E aí é claro que a gente tem que perguntar, né? Que na clínica eu trabalho bastante com os pacientes, depende. Quem é esse casal? Qual que é a constituição deste casal? É um homem branco? É um homem negro? É uma mulher branca? É uma mulher negra se relacionando com outra mulher negra? Porque aí vão ter formas diferentes de violências. Então, pensando em um casal interracial, vai passar pelas violências de gênero ali, se tratando de um casal hétero, e das relações raciais, né? Das violências raciais. Então, esse homem branco, ele foi levado a, como você disse, né? Não é que ele pode, mas ele pode. Ele pode, infelizmente. Né? Ele tem o poder ali, detendo. E é o quanto esse homem também, essa mulher, essa pessoa, sujeito branco, se questiona. Então, tem esse questionamento da branquitude, porque muitas vezes a gente vê ali numa relação abusiva, a mulher negra se questionando o tempo todo se questionando, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que é por eu ser uma mulher negra? Será que é por eu ser uma mulher? E isso não acaba acontecendo com a outra pessoa. Se ela é uma pessoa branca, se ela é uma pessoa, se é um homem, então isso vai aumentando aí esses demarcadores. Então, sim, influencia bastante, intensifica a violência e coloca a vítima mesmo, o sujeito, que é a mulher negra, até em um lugar de, será que eu posso questionar? Porque se a todo momento me falaram que eu não poderia ocupar este lugar, que é um lugar de afeto, e a gente vai falar da solidão da mulher negra, que eu não poderia estar amando ou ser ali digna de ser amada, se eu estou nessa relação, então deve estar tudo bem. E aí é de aceitar também pequenas migalhas como um afeto. E aí que a violência se estabelece, muitas das vezes ali. Entendi. Em relação às mulheres indígenas, também tem a ver com essa questão de que casal é esse, né? Se é dois indígenas, um indígena e um não indígena, né? Porque são violências diferentes e algumas delas entra aí o racismo, com certeza. Né? Dentro da comunidade a gente tem muitos casais com índios e não indígenas, né? Que a gente chama de agregados, a pessoa fica agregada a um indígena, mas a maioria são indígenas com indígenas. E é bem diferente, né, nessa relação aí, o tipo de violência, a forma da violência em relação aí a esse casal, né, se é um casal entre parentes ou um casal onde tem um não indígena ali envolvido. E aí, entre pessoas da mesma raça, vocês percebem que não tem essa diferença, fica mais focado no gênero. Ou a expectativa de gênero muda de acordo com a expectativa de raça. Me fiz clara? Sim, entre duas pessoas
duas pessoas se relacionando da mesma raça, né? E tem as repercussões dessas violências. Então, a gente, com leituras, aí a gente entende que o capitalismo, o machismo, ele vem de um plano branco. Então, homens negros, eles foram submetidos a esse machismo. Quer dizer que homens negros não são machistas? Não, eles acabam reproduzindo até como uma ordem de sobrevivência para aquilo. E aí até tem a questão do quanto da masculinidade negra, de ser colocado como agressivo, até onde vem esse homem, etc. Mas o quanto dessa reprodução, que ela é branca, ou seja, ela já é inalcançável para esse sujeito negro, para o homem negro, ele vai estar presente nessa relação. Então, imagina duas pessoas se relacionando. Eu falo que são duas pessoas machucadas. Então, o quanto essas pessoas estão preparadas para lidar com esses machucados. São duas pessoas que estão em determinados pontos muito comuns, às vezes, feridas por um patriarcado branco, feridas por um machismo branco, e vai ter essas violências reproduzidas nessa relação. E aí está o quanto se conversa, o quanto se mantém nessas violências também. O quanto de acesso, como o Portinari falou, que eles têm, o casal tem, as duas pessoas que estão envolvidas ali na relação. Entendi, Gabi. Obrigada. Poti, você quer acrescentar ou eu vou para a próxima? Próxima, tá bom. Eu vou para as dúvidas que as meninas mandaram aqui. Essa é para você, Elis. Elis não, a Elis foi quem mandou a dúvida. Essa é para você, Poti. A dúvida dela foi como eram as formas de relacionamento antes da colonização, ou mesmo, isso daí não foi ela que perguntou, sou eu que estou adicionando. Mas se existem povos que conseguem se relacionar num modelo que não seja esse modelo que é patriarcal, né? Esse modelo da família monogâmica, pai, mãe, filhos. Como você tem esse conhecimento sobre se existia um outro formato, se esse outro formato resiste, e se nesse formato existiam as violências de gênero ou não? Então, o machismo, o sexismo foi aprendido com a colonização. O patriarcado e o matriarcado sempre existiram dentro das comunidades indígenas. A minha comunidade é matriarcal, mas é uma forma que existiam de forma harmônica. Não, cada um tem um papel dentro da nossa sociedade indígena. As mulheres têm um papel e os homens têm outro papel, e todos se somam e vivem em harmonia. E aí, com a colonização, né, esse patriarcado que foi aprendido é um patriarcado diferente, que não é o patriarcado que a gente já tinha dentro das nossas comunidades. Eu não posso assim afirmar como era antes da colonização, mas pelo que a gente tem, né, a gente tem de conhecimento das nossas sociedades, né, de ouvir os nossos mais velhos e de entendimento mesmo do ser indígena, é que existia uma harmonia, né? Existia uma harmonia, um respeito, cada pessoa dentro da sociedade, desde a criança até o ancião, cada um tinha o seu papel e cada um era respeitado dentro daquele papel que ele tinha ali dentro da sociedade. E que precisava que todos estivessem ali fazendo o seu papel para que a comunidade, a aldeia, ficasse em harmonia e as coisas fluíssem dentro da comunidade, dentro da aldeia. Entendi. Obrigada, Poti. Eu vou estender a pergunta, Gabi, para você também, porque eu me lembro, no Mulheres, Raça e Classe, a Angela Davis traz que nas comunidades dos escravizados que foram levados para os Estados Unidos, não existia essa dinâmica de gênero, era bem parecido com o que a Poti descreveu, uma situação de comunidade, na qual as funções de cuidado reprodutivo e trabalho de cuidado e trabalho reprodutivo, que são
são as funções que historiadoras estipulam que causaram o surgimento da sociedade patriarcal branca, o que a Ângela traz é que com a pesquisa dela, ela percebe que não, que esse trabalho era feito em comunidade, então não era um trabalho restringido à mulher. Eu nunca encontrei essas informações sobre o Brasil. Eu não sei se você tem essa informação, se você sabe se havia uma diferença tal qual nos Estados Unidos ou não. Os dados no Brasil tem autoras que falam, Gabi, eu vou ser bem sincera, não já li realmente, assim, mas já ouvi palestras de pessoas falando. E assim como a Ângela Davis, ela traz ali na relação do homem e mulher no interior da comunidade escravagista, que não podia corresponder aos padrões da ideologia dominante, que era essa separação de gênero, assim aconteceu também quando nós fomos ali escravizados no século XVI, né? Então, a mão de obra era serviço. E aí o que diferenciava ali naquele momento era quais violências o povo negro estava sendo submetido. As mulheres ali sendo estupradas constantemente e os homens voltados para outros serviços tão violentos quanto, né? Então, não houve diretamente essa divisão ali no início e posteriormente foi com as lutas e tudo mais, e com dentro do movimento de mulheres, no Brasil, isso vai tomando outros rumos. É por isso também que o feminismo, a Angela Davis traz isso também, e isso vai refletir no Brasil, que o não tanto, na verdade, mas que o feminismo negro, aí, a gente pode colocar a luta das mulheres negras, ela vai partir do movimento negro, porque a violência que eles ali vão reivindicar das mulheres negras é muito mais parecido do que com as mulheres ali brancas que estavam reivindicando outras questões, né? Entendi. Obrigada, Gabi. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque você tirar a narrativa principal, a narrativa que é da branquitude. Então, obrigada por compartilharem o conhecimento com a gente. Tem uma outra pergunta que estava lá em cima, que era sobre quando a gente fala de violência doméstica e violência em relacionamentos afetivos, é difícil entender que ela não começa, no geral, o relacionamento abusivo não começa abusivo, né? Ele não começa violento, claramente violento, pelo menos. E aí, uma das perguntas que a gente recebeu foi quais são os tipos, quais violências não explícitas que podem se apresentar nos relacionamentos. Então, sem a gente pensar na violência que é a primeira que vem à cabeça, o homem que bateu na mulher, ou no estupro, na violência sexual. Qual que é o caminho até lá? De que forma isso vai se construindo aos pouquinhos? E quando a gente... Eu vou emendar outra, gente. Eu não consigo. Eu sou muito desfocada. Eu penso uma coisa e já penso na outra. Se ficar confuso, vocês me avisem. Mas eu fico pensando assim, além dessas formas mais sutis de violência, a gente tende a, como a Gabi trouxe, a violência ela costuma vir a partir da quebra de uma expectativa de uma reprodução de papel, certo? Então, como que a quebra da reprodução do papel da mulher negra, da mulher indígena, tem violências mais sutis que são específicas nesse contexto? Ou talvez não tanto? Como vocês percebem isso nas vivências de vocês como psicóloga e advogada? Você falou no mudo, Gabi. Eu perguntei se a Puti quer começar. Tá. Não, como que essas violências elas não são explícitas, né? E aí acho que eu vou puxar uma coisa que eu falei no começo do quanto
louvável aí disseminação, claro, sobre os estudos feministas, etc., também chegaram para os homens, né? Para os homens, para o outro gênero, e o quanto eles se colocaram, se utilizaram disso até para manutenção, a ponto de trazer essa pergunta. Olha, uma mulher perguntando de quando essas violências elas não são expressivas, né? E falando numa questão racial, eu acho que quando essa violência ela existe, mas ela não está expressiva, e expressiva para quem? Porque sendo a vítima, ela vai estar ali em contato direto com essa violência. Mas dos grandes pontos que eu sempre me atento ali nos relatos das pacientes que chegam até mim é o quanto essa outra pessoa e como ela vê a própria raça. Então, às vezes eu percebo muito um relacionamento ali interracial, a outra pessoa buscando entender a negritude sem antes entender a própria branquitude. Então, o quanto essa pessoa ela entende a própria raça e posteriormente entende a negritude como algo positivado e não como historicamente ela foi construída, como algo ruim, não se pode falar disso. E nessa relação, quantas práticas antirracistas estão presentes. Então, não sei se dá para fazer esse paralelo, mas eu vou falar. A gente está falando sobre Barbie, gente. Mesmo quando a gente está falando, tem muito assunto sobre Barbie. Eu vi que a Gabi postou sobre isso. Não vou falar, mas já é um filme que toca em vários pontos, assim, uma forma sátira que foi interessante, assim, nesse sentido. E eu achei uma sacada muito legal, muito interessante, melhor dizendo, que os Kens lá do filme, em nenhum momento foi retratado como uma violência de um tapa na cara, de uma violência física. Então, aquelas violências ali, desde um cara ficar te explicando o que é, um cara te explicar o que é negritude, ela foi ali, ela não era expressiva, mas se sentia. E a cada microviolência ali, ela vai construindo uma total que influencia diretamente na autoestima da mulher negra. Então, o quanto é possível se relacionar, aí queria deixar essa pergunta pro final, mas já colocando ela de uma maneira saudável, tendo em vista que são sujeitos ali que estão a todo momento tentando sobreviver e tendo contato com uma negritude cada vez mais positivada. Então, como que é essa relação? O quão saudável que ela está, o quanto vocês conversam sobre raça, e não só a sua raça, a raça do parceiro, a raça da parceira. Não sei se eu respondi, Gabi. Sim, com certeza. Obrigada, Gabi. Então, não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Ai, gente, desculpa. Uma coisa eu penso, outra eu vou falando. Você quer que eu repita, tipo, mais clara? Repete. A dúvida que mandaram aqui foi quais são as violências sutis, as violências que não antes do tapa. O que vem, como é que essa violência vai se construindo? Aí essa foi a pergunta. Aí a volta que a minha cabeça deu foi: no começo da live, a Gabi tinha falado que a violência via de uma quebra de expectativa. Então, quando você tinha uma expectativa que a pessoa se comportasse de uma forma, daí não se comporta, daí vem essa violência. E que a expectativa, ela vem baseada em performances de gênero. E aí eu queria saber se performances... Não sei se dá pra dizer performances de raça também, mas se essa expectativa é atravessada também pelo racismo e se vocês percebem que quais são as violências sutis, pré-violência explícita, pré-violência física, e se essas violências sutis são afetadas pelas expectativas de raça. Foi mais claro agora? Ah, tá bom. Obrigada. Então, dentro da nossa perspectiva indígena, a gente sofre muito preconceito. É que o meu povo está em processo de demarcação do território e quando em 2009 saiu o relatório com a delimitação do território, começaram a dizer, negar, né, a nossa existência, nos chamar de supostos índios, de olho da serpente, que a cidade de Ilhéus iria falir por causa de nós indígenas.
Então, tudo isso passou a ter uma grande violência contra nós indígenas, e contra o ser indígena tupinambá, porque a gente não podia ir pintado para a cidade, porque era olhado, as pessoas olhavam para a gente torto. Isso também se reflete nos relacionamentos, porque a gente, não assim um relacionamento afetivo homem-mulher, mas nos relacionamentos, pessoas que eram amigas de infância, né? Porque aqui a nossa região aqui é uma área que é turística, é, é, e temos muitas pessoas que são de fora, que vivem aqui na cidade, né, na Vila de Olivença, onde é a nossa aldeia-mãe, que cresceram juntas e de repente viraram inimigas. Pessoas que passaram a nem se falar mais por causa da nossa luta por direitos. E vários relacionamentos acabaram de afetividade ali, mesmo de amizade, ou até relacionamentos de homem e mulher também, por questões da violência, né, do racismo, do preconceito contra a nossa luta, contra o nosso ser, né? Até a mídia local, ela insuflava as pessoas contra nós. Então, isso afetou muito a nossa vida, nosso cotidiano, até os nossos relacionamentos também, porque éramos mal vistos como ladrões de terra, invasores de terras, preguiçosos, bandidos, né? A nossa liderança maior aqui é uma mulher, ela é a segunda cacique mulher do Brasil, e ela já tem 23 anos de cascado, e ela foi criminalizada. Passou 120 dias em prisão domiciliar, 3 dias no presídio, por ela estar lutando pela demarcação de um território. E tudo isso reflete essa violência, esse racismo, esse preconceito contra a nossa luta, né? E a gente está lutando por um direito originário, por um direito que é nosso, né? Que a gente deve isso aos nossos antepassados. Então, ficou bem difícil a situação em 2009, 2010, ainda é difícil, né? Se relacionar com pessoas não indígenas. Eu trouxe mais para essa questão, não dos relacionamentos afetivos homem e mulher, mas nas relações mesmo de pessoais da nossa vivência aqui, né? Já que a gente está aqui em contato com não indígenas diretamente. E chega a ser irônico, né? Falar que os indígenas são ladrões de terra. Assim, a ironia histórica disso é bizarra. Nossa. Gente, a gente tá se encaminhando para os minutos finais, já vai fechar a nossa 1 hora. Então eu queria fazer uma última pergunta minha, antes de abrir para um espaço livre de você de contribuições, coisas que talvez eu não tenha perguntado, mas que você acha importante falar. Mas a última pergunta que eu tenho é: que possibilidades de enfrentamento que vocês veem? Então a Poti já trouxe, né, a comunidade busca procurar estratégias dentro de si própria. Quais possibilidades vocês veem que podem ser trazidas para mudar o cenário, para avançarmos, né, nessa garantia de vidas dignas? Eu vou seguir a mesma lógica de eu falar, então, antes da Poti. Eu acho que quando qualquer pessoa negra começa a ter contato com um letramento racial, é um baque, assim. Principalmente eu, uma mulher que é do sul, que sou de uma cidade majoritariamente bolsonarista, uma cidade do interior, então tenho muitas relações com pessoas brancas. Então, quando eu comecei, e eu acho que quando se começa a ter essa aproximação do que é ser negro, né, do tornar-se negro que a Neuza Santos propõe, é um baque. Então, aí eu acho que um ponto inicial é que precisamos caminhar para um movimento de cada vez mais identificação positiva com essa negritude, que foi constantemente, a todo momento, desde muito cedo ali, tratada como negativa. Então, algo que o racismo ali, estrategicamente, ele tenta destruir, que é essa identificação positiva com
com essa negritude. Por isso que hoje eu bato muito na importância das mulheres, dos homens brancos se racializarem, não só apenas as outras pessoas que aí não brancas, não sei se eu gosto muito desse termo também. Então, a importância também que a Poti trouxe desse resgate da nossa ancestralidade, né? De aquilombar-se, então estar entre os nossos, consumir aquilo que é nosso, porque gosto não é gosto, gente. Gosto tem que se discutir, sim, gosto é construído. Então, é extremamente importante isso. Também, é claro, a criação e a adoção das estratégias de programas também, falando aí de políticas públicas mesmo, né? De modo a reparar essas distorções e desigualdades sociais herdadas aí, vinda, como a Poti trouxe, desse período colonial. A partir da colonização ali, mudou completamente a história do nosso país ali, esse período colonial escravagista brasileiro. E não apenas com políticas públicas, com a implementação, mas as condições, a permanência também, né? E a ascensão e a redistribuição nesses espaços. Eu sempre falo na clínica que a terapia não vai cumprir com o papel ali da salvadora da pátria. Apenas a terapia, a gente não vai para muito longe ali. Então, mas ela ajuda, claro, porque ela não vai eliminar essas violências e desigualdades raciais. Eu escuto constantemente diversos relatos de desigualdade racial no meu consultório, mas eu não vou conseguir fazer com que essa minha paciente deixe de passar por isso. No entanto, ela compreende esse ser humano, né, na sua integralidade, nas suas potencialidades, que o modo singular ele acaba conferindo sentido e significado a esses fenômenos. E na terapia, pelo menos numa clínica racializada, ela vai começar, o terapeuta vai nomear esse racismo, que faz toda a diferença. A gente nunca teve dúvida que somos mulheres negras, que somos mulheres indígenas, mas quando nomeamos alguma coisa, a gente consegue passar por aquilo e constatar a existência desse racismo é extremamente doloroso. Então, teve uma pessoa que comentou, não lembro o nome, que falou que a violência ela é individual, e realmente ela é individual e a construção dela vem para o coletivo, né? Então, portanto, atuar dessa forma singular e individual é também visar esse coletivo. Então, esses impactos dos atendimentos realizados ali com esse sujeito, até mesmo nesse projeto, é o objetivo do projeto aqui da minha cidade, do Fala Quilombo, que esse sujeito ele seja atendido. Eu sempre falo, importa muito quem está falando, eu entendo. Porque o que eu escuto também, o que chega na clínica, são sujeitos que passaram por outros profissionais, infelizmente, que não são racializados. Na sua maioria, brancos, né? Então, o acompanhamento, ele pode ser importante, aliado aí a outras questões. Ele não é suficiente, o atendimento psicoterápico, né? E aí, aqui, acho que precisaria de outra live para falar o quanto a psicologia lá inicialmente contribuiu com o racismo científico, contribuiu ali para manter muitas violências raciais. É claro que hoje temos vários avanços ali. Obrigada, Gabi. E se tratando das comunidades indígenas, a educação, né? Partindo da educação para os direitos, né? Que as mulheres consigam conhecer os seus direitos, reconhecer os relacionamentos abusivos, tipos de violência, os mecanismos de enfrentamento que existem, né, para toda a sociedade indígena, não indígena, e a partir daí criar mecanismos dentro das comunidades de enfrentamento, né? Como eu disse, nós temos os nossos sistemas jurídicos próprios dentro de nossas comunidades que já resolvem situações. E a questão de violência, né, contra mulheres também pode ser resolvida dentro das nossas comunidades, né? E para isso acontecer, precisamos o quê? Empoderar as mulheres, dar voz às mulheres, né? Em todos os espaços, em todas as discussões, tenham mulheres que pensem sobre a perspectiva feminina, né? Que as mulheres participam das reuniões, né? Em todas as reuniões temos mulheres, mas que essa mulher esteja ali com aquele olhar, né, do feminino, né, na perspectiva feminina. Então também isso também fortalece muito aí o movimento de mulheres dentro das comunidades indígenas.
Então a gente busca isso aí. Obrigada, Poti. Gente, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, mas eu não perguntei? Algum apontamento que vocês acham que é importante fazer? Eu acho que o nosso bate-papo aqui foi muito enriquecedor, assim, ouvir a Poti falando, as perguntas também que o pessoal falou, gostei bastante. Eu acho que eu gostaria de pedir licença para ler só uma coisinha que eu separei aqui. Eu falei, não, eu preciso ler isso daqui. É o finalzinho do livro da Neuza, tá aqui atrás, é na segunda edição, se eu não me engano. E que é uma coisa que toca muito, né? Que vou ler aqui, abre aspas. A descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. Eu falo que quem não teve contato com esse livro aqui, tem que ter, gente. Ele é extremamente importante. A Neuza, ela era uma psiquiatra, uma psicanalista. É dolorido, mas ele é necessário. Então, eu acho que o que ela trouxe aqui, mas também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a um resgate, acho que é isso que faz, é o diesel, é a gasolina, é o combustível, para a gente continuar ocupando os lugares que a gente está ocupando hoje, desde a liderança até outros espaços. E do processo que eu trouxe mesmo, do aquilombar-se. O aquilombar-se é apenas estar com pessoas negras? Mas não. Mas também é estar com pessoas que entendem o que é ser uma pessoa branca, o que é ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena. E eu falo que antes tem outras autoras também, né? Que Djamila Ribeiro, tem a Bell Hooks, tem Lélia Gonzalez, várias autoras brasileiras também. Depois, se alguém quiser bater um papo, fico à disposição também. Não vou me estender muito mais, mas novamente obrigada pelo convite, toda cidadã, obrigada pelo convite, a Gabi também. Obrigada. Só agradecer também a oportunidade de poder trazer as realidades aqui da comunidade indígena, né? Que a gente fica feliz em poder falar também sobre a nossa realidade. Foi um prazer estar com vocês. Oi, gente, muito obrigada por terem topado. Nossa, foi muito, muito bacana mesmo passar essa 1 hora e pouquinho com vocês. Obrigada por compartilharem o conhecimento de forma tão generosa, tão didática. Obrigada mesmo. E obrigada também para o pessoal que está assistindo. Essa live é o inaugural do próximo curso da Toda, que tem o tema Amores Possíveis, Desafiando o Machismo e Racismo nos Relacionamentos. E obrigada a vocês duas estendido, né? Porque vocês duas toparam participar de outros processos desse curso conosco. Então, assim, eu vivo recebendo mensagem, é muito difícil ter esperança, é muito difícil pensar numa possibilidade de um mundo melhor. E quando eu vejo mulheres tão incríveis e tão dispostas a explicar e trazer mais pessoas para ter esse conhecimento e questionar, é aí que mora a esperança, né? Nas pessoas se organizando, nas pessoas se juntando para lutar por uma coisa em comum. Então, fica meu muito obrigada, não só por essa hora, mas por dar um gazinho de esperança aqui para mim. E para o pessoal que está assistindo, as inscrições do curso, então, acabaram de abrir há poucos minutos, enquanto eu falava, eu acho, sobre esse time de comunicação deve ter aberto. No link da nossa bio vocês encontram. E para vocês, Gabi, Poti, muito obrigada mesmo. Foi muito, muito incrível conversar com vocês. E acho que é isso. Só um grande obrigada meu e da Toda, assim, por vocês terem topado entrar nessa conosco e por toparem compartilhar os conhecimentos de vocês também. Finalizamos? Acho que sim. Tá bom. Então, gente, uma boa noite pra vocês. Obrigada. Boa noite para vocês também. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.